Olá, meus queridos irmãos, meus amigos, graça e paz, como vocês estão acompanhando, eu tenho estudado aqui no meu canal no YouTube, minhas redes sociais, sobre o Espírito Santo. E continuando esse estudo que fala sobre a pessoa do Espírito Santo, nosso Deus Espírito, hoje continuamos falando sobre as Escrituras Sagradas e o Espírito Santo, sobre a ação dele na inspiração bíblica, a ação do Espírito Santo na inspiração bíblica, tá bom? Eu sou o pastor Bonifácio, sou pastor da Igreja Cristã Evangélica da Vila Industrial, na cidade de São José dos Campos. Será uma honra, uma alegria recebê-lo ali. Aos domingos nós temos escola bíblica dominical às 10 horas da manhã e às 19 horas o culto público de adoração e pregação da palavra, certo? Ali na rua Sagiro, Nakamura, 693, Vila Industrial. O nosso templo está localizado bem em frente ao Hospital Municipal da Vila Industrial, tá bom? Muito bem, dê um like no nosso vídeo. Se você não é inscrito ainda em nosso canal no YouTube, faça sua inscrição, tá bom? E também nas demais redes sociais do pastor Bonifácio. Hoje nós vamos continuar esse assunto sobre o Espírito Santo e a Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo e a iluminação, né? E a iluminação para a escrita da Bíblia. Esse conteúdo é baseado numa produção da editora Cristã Evangélica do Brasil, da nossa editora, sobre um assunto, um livro sobre o Espírito Santo. São doutrinas sobre o Espírito Santo, uma série de doutrinas, e nós estamos colocando aqui no ar em nosso canal no YouTube e nas demais redes sociais. Ok? Vamos lá. Se ensinar é função do Espírito Santo, nossa obrigação é ser estudante sincero da palavra. Gottfried Osei, quem falou essa verdade, ok? Falou sobre isso, a necessidade de nós estudarmos a palavra diante da função, né, do Espírito Santo de nos ensinar. Pela presença e poder dele, o Espírito Santo produz no leitor um espírito de submissão, de espiritualidade, nos dá um sentimento de preparação moral, nos conduz aos pensamentos santos e puros para adequação à vontade do Senhor e adquirir a informação, né, necessária para o nosso aprendizado. Quando temos a direção do Espírito Santo, ele nos dá liberdade e uma mente sã para estudarmos e receber as orientações das Sagradas Escrituras. Ok, amados irmãos? O Espírito Santo sincroniza, por assim dizer, o aparelho transmissor e o receptor. Ele dá aquela sincronização do emissor, que é a palavra de Deus, e o receptor, que somos nós. Faz com que o leitor possa compreender com clareza o que o escritor tinha em mente quando escreveu o texto. É muito importante isso aqui, né? Você recebe iluminação do Espírito Santo para compreender, para entender o texto produzido. É necessário que estudemos as Sagradas Escrituras. Entendam ou não completamente o que estão lendo, continuem lendo, pesquisando e adquirindo maiores conhecimentos.
A leitura da Escritura em si possibilita a iluminação do Espírito e sua atuação em nós. Abrimos a porta da espiritualidade, abrimos as portas para a atuação do Espírito Santo em nossa mente, em nosso coração, em nosso ser, quando lemos a palavra de Deus. Enquanto lemos a palavra, sua mensagem enche os nossos corações, estando nós muitas vezes conscientes disso ou não. A palavra não volta vazia, ela tem uma ação sobrenatural, espiritual sobre as nossas vidas. A palavra, com todo o seu poder misterioso, toca em nossas vidas e nos dá do seu poder, conforme a orientação e palavra de Billy Graham. Billy Graham fala sobre isso, a importância de nós lermos a palavra, entendendo muito ou não, mas lendo, para que assim abramos a porta para a ação do Espírito Santo em nossa vida. Revelar a verdade antes escondidas da busca e compreensão humana, iluminar as mentes das pessoas para que as conheçam e entendam. 1 Coríntios 2, 9 a 10. É obra do Espírito Santo, conforme citado por Billy Graham. E é verdade, é a pura verdade. Iluminar, esclarecer, encaminhar, direcionar nossa compreensão da palavra de Deus é obra do Espírito Santo em nossas vidas. Nós vamos adquirindo entendimento dado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo age na vida do leitor da Bíblia. É claro, ele iluminou, inspirou, né, os escritores da palavra de Deus. E ele deu direção e inspiração para os escritores da Bíblia. Agora, o Espírito Santo age na vida do leitor para que possamos entender o texto sagrado. Ele nos ilumina, né? Isso nós chamamos de iluminação. Ele esclarece, ele abre portas para a nossa compreensão da palavra. Portanto, leia. É necessário que nós leiamos a Bíblia com espírito de oração. É muito bom que você e eu oremos ao ler a Bíblia. Busquemos a direção do Senhor com fé, na certeza que o Espírito Santo abre nossa mente, conforme o salmista no Salmo 119, 18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. É isso mesmo, né? Outro assunto importantíssimo dentro do estudo do Espírito Santo e a Sagrada Escritura e a Palavra de Deus. É um outro assunto importante que fala sobre o Espírito Santo e a unidade bíblica. A unidade da Bíblia é um mistério, é algo esplêndido, maravilhoso, não é verdade? Gente, muitos livros podem informar, como alguém já disse, um autor desconhecido, mas só a Bíblia pode transformar. Alguém já disse que muitos livros podem informar, mas só a Bíblia pode transformar. Verdade, é verdade. Já parou para pensar que a Bíblia foi escrita num período de aproximadamente 1.600 anos? Dentro de todo esse período que ela foi produzida? Que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, e o Novo em grego, com 31.173 versículos, 1.189 capítulos e 66 livros, que teve cerca de 40 autores ou escritores diferentes, porque o autor da Bíblia é Jesus, é o Espírito Santo. Agora, o escritor foram cerca de 40 escritores diferentes, e ainda assim
há uma grande, profunda, inegável unidade nessa obra. É uma obra que não se contradiz, não se autoconfronta. Ela une, ela causa uma coesão, ela tem coerência. Olha, 1.600 anos, cerca de, né, 1.600 anos para ser toda escrita. Ela foi escrita por cerca de 40 escritores diferentes, com 31.173 versículos, 1.189 capítulos, 66 livros. Foi escrita em hebraico, aramaico e grego, e a mesma não se contradiz. Isso é milagre, isso é extraordinário. Por isso, leia a Bíblia. Diante disso, alguém vai dizer, mas isso só pode ser obra de Deus. Com certeza, verdade. Isso não é obra de homem, isso é obra de Deus, do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo poderia fazer tal coisa. Muito bem, continuando nosso estudo sobre o Espírito Santo e a unidade da Bíblia. A unidade da Bíblia é uma coisa colossal, maravilhosa e real, né? Então, amados, nós vimos aqui que o Senhor Jesus resumiu, né? Muito bem, amados, nós vimos aqui que o Senhor Jesus resumiu toda a Escritura dessa forma. Vamos ver o que Jesus falou? A seguir, Jesus lhe diz, são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Lucas 24, 44, 46. Está vendo? Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, 3 e 4. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. E a Timóteo Paulo disse, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3,15. Entenda que a unidade bíblica só existe quando se entende o propósito principal das Escrituras Sagradas. Jesus Cristo, a sua morte, seu sofrimento, sua ressurreição. Sem isso, nenhuma pessoa conseguirá enxergar qualquer unidade da Bíblia. E essa unidade, ela trouxe para nós a salvação, a verdade. Ela não foi escrita, saiba você, que a Bíblia não foi escrita só para contar e relatar a história dos judeus, ou para falar outro tipo de história, só para relatar história. Não, a finalidade foi trazer o Redentor, o Senhor, para o conhecimento e para a sua aceitação. Creia nesta realidade. A Bíblia não erra. A Bíblia não precisa ser completada, ela está completa. O cânon bíblico está fechado. O essencial está registrado para você e para mim. Vamos adquirir maior conhecimento da palavra, vamos abrir nossa mente, nosso coração em oração, crendo no poder iluminador do Espírito Santo e obedecendo toda a unidade da Bíblia Sagrada. Que Deus o abençoe. Receba o abraço do pastor Bonifácio e até a próxima lição, tá bom? Nós estamos estudando sobre o Espírito Santo, várias lições sobre o Espírito Santo. Acompanhe nosso trabalho, acompanhe nossa meditação, tá bom? Um grande abraço, Deus o abençoe e felicidade para todos.